Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, como vocês sabem, nós recebemos de maneira muito clara a direção do Espírito Santo do Senhor aqui, sobre o tema deste mês, das ministrações, e este é um tema maravilhoso para a igreja, não que os outros não sejam, mas este é um tema que é essencial para todo aquele que se diz cristão, porque eu tenho plena consciência de que muitos que estão dentro da igreja hoje e que afirmam serem crentes não conhecem quem é o seu Senhor. Então, no domingo passado, o pastor iniciou esse tema, que serão ministrados nos 4 domingos deste mês. Quem é Jesus? Essa pergunta que nós devemos fazer dentro da igreja e que nós devemos fazer lá fora da igreja e que a história da humanidade inteira faz essa pergunta. Quem é Jesus? Este homem que para os incrédulos marcou a história, dividindo ela em 2 partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Este homem que teve muita relevância, que para uns foi um espírito reencarnado, e para outros, como lemos na palavra, era um profeta do Antigo Testamento. Mas e dentro da igreja? O pastor leu o texto lá de Mateus, onde o próprio Senhor Jesus se interessa em saber o que aquelas ovelhas que seguiam ele, que andavam com ele e que professavam a fé nele, pensavam que ele era. Então, se ele deu importância para essa questão, nós também devemos dar importância. E aí o pastor leu esse texto e nós fomos para os evangelhos, para o nascimento, a concepção, e nós aprendemos alguns pontos importantes lá. Pontos que talvez existem pessoas que se embaraçam, como, por exemplo, na divindade de Jesus. Para algumas pessoas isso é complicado de entender. Mas nós não precisamos entender, precisamos aceitar pela fé. Amém? Então nós aprendemos que Jesus é Deus, que Jesus é homem, foi homem, que ele nasceu de uma mulher para cumprir uma profecia, que ele fez coisas extraordinárias e entre outras coisas. Nós aprendemos esses pontos importantíssimos para a nossa caminhada. Então, nós partimos do princípio, e isso é o básico para todo aquele que se diz cristão, aquele que verdadeiramente recebe o novo nascimento, assim como Pedro recebeu, tem a revelação do Pai de quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E quando Pedro disse que ele era o Cristo, Pedro estava dizendo que tu és o enviado de Deus, aquele das profecias. Eu sei quem tu és. Então, foi revelado pelo Pai. E nós precisamos ter isso gravado nas tábuas do nosso coração para podermos afirmar que somos crentes. Amém? Então, é claro que eu não poderia deixar passar o clássico, né? Para os irmãos. E eu peço que os irmãos que estão vindo na escola bíblica, hoje é dia de mostrar as habilidades. Amém? Hoje nós vamos passear em alguns textos bem simples, mas que vão revelar essa natureza dessa pessoa chamada Jesus Cristo. Eu convido então os irmãos a abrirem no Evangelho de João, no capítulo 14, e o versículo número 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Vamos curvar a cabeça neste momento, vamos orar ao Senhor. Amado e poderoso Deus, nós queremos te louvar por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor Jesus, ouvindo a Tua palavra, e pela Tua misericórdia, Senhor Jesus, pedimos que nos dê compreensão, assim como destes a Pedro,
assim como revelastes ao coração dele, revela àqueles que ainda não entenderam, que não tiveram essa revelação na mente e no coração de quem é o Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos conduza neste culto, que o Senhor possa ser glorificado e exaltado. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, esse é um texto que eu gosto, principalmente quando eu tenho a oportunidade de falar de Jesus para alguém que nunca ouviu, ou melhor, nunca ouviu da maneira correta quem é Jesus. E eu sempre gosto de destacar para as pessoas que, dentro da história da humanidade, ninguém, absolutamente ninguém, teve essa autoridade de dizer para as pessoas: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. 3 coisas pesadíssimas, comprometedoras, essenciais para a vida. Todo mundo busca um caminho, todo mundo busca uma verdade, todo mundo quer vida. E ele diz que ele é essas 3 coisas. Ele disse: eu sou. Então, dentro da história da humanidade, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes religiosos nunca tiveram o poder e a autoridade de bater no peito e dizer assim: me sigam porque eu sou o caminho, eu sou essa verdade que a humanidade busca, e eu sou a vida. E Jesus foi além de dizer isso, ele diz: ninguém chega a Deus se não for por mim. Então ele está lá na porteira, na cancela, ninguém consegue cruzar se não for por ele. Então, veja que autoridade, só alguém que é Deus, só o próprio Deus poderia afirmar tal coisa. Só o próprio Deus tem essa autoridade de dizer para outro semelhante, já que Jesus estava em um corpo humano, dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, eu quero dar uma analisada com os irmãos nessa noite sobre essas 3 verdades: caminho, verdade e vida. Amém? Começando com a primeira, caminho. Nós temos pregado aos irmãos de maneira muito insistente, de maneira muito incisiva, nesses últimos meses, dentro das mensagens, que Jesus pagou o preço na cruz, que Jesus nos concedeu a salvação de maneira gratuita, de graça, de acordo com Efésios 2:8, que Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Ele não é um caminho alternativo até Deus. As religiões falam, e até, de certo modo, é uma verdade: todos os caminhos levam a Deus, de fato, todos. Todas as outras religiões vão levar a pessoa até Deus, mas não para receber a vida. Levam de maneira a receber o juízo, de maneira condenatória. O único caminho que leva o homem a Deus salvificamente é Jesus. E aí, eu lembrei, na verdade, de Davi. E como o crente deve estar desejoso no seu coração andar nesse caminho. Andar de acordo com esse caminho, que é o Senhor Jesus. E lá no Salmo 23, Davi declara, né: guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Então, esse desejo de caminhar neste caminho tem que estar no meu coração. Eu não posso dizer que sou crente e andar com o meu caminho, andar segundo a minha cabeça, andar segundo as minhas regras, enquanto que tem um caminho para eu seguir. Existe uma estrada que se chama Jesus Cristo, uma estrada que não foi construída por homens, mas que pelo próprio Deus. E é nessa estrada que o próprio Senhor Jesus disse que é estreita e que não é larga, e que lá no final vai chegar numa porta estreita e que poucos passarão por ela. Então, meu coração tem que ser desejoso de andar nesse caminho. Como Davi disse: ensina-me o caminho,
Porque quando o pecado caiu sobre o ser humano perdeu as direções. Perdeu as direções. Tanto é que o salmista fala no Salmo 119 que ele precisava de uma lâmpada para os seus pés. Então tudo é treva. O caminho que eu decidir andar sozinho, pela minha própria cabeça, pela minha própria vontade, é um caminho escuro. Só o caminho de Deus, do bom pastor, desse pastor que se apresenta no Salmo 23, é o caminho que conduz à vida. Lá em Provérbios 14, 12, diz assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Olha que coisa interessante. Dentro das minhas concepções, dentro do meu coração, parece correto. Parece viável. Parece certo andar por aqui. Isso é o que diz o meu coração. Parece. Mas no final desse caminho, o resultado é a morte. E eu separei também o Salmo 86, se os irmãos quiserem abrir. Nos traz uma verdade acerca deste caminho. 86. E o verso 11. Olha o desejo do coração do salmista. Ainda o Salmo de Davi, 86, 11, ele diz o seguinte: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Então esse é o coração do servo. O coração que deseja que o seu Senhor lhe ensine o caminho, lhe mostre a direção, guie os seus passos, mostre ao seu coração o que deve fazer, e não aquilo que nós desejamos. E no contexto dessa passagem que nós lemos, Tomé estava totalmente perdido. Tomé não sabia o caminho. Foi Tomé que fez a pergunta, porque Jesus estava se despedindo dos discípulos. Jesus estava confortando os discípulos, e lá no início do capítulo 14 ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Né? E ele segue dizendo, e ele está dizendo: vocês conhecem o caminho. E Tomé diz: eu não sei o caminho. E aí Jesus diz: eu sou o caminho, Tomé. Eu sou o caminho. Tu precisa crer em mim, andar segundo aquilo que eu ensinei, segundo aquilo que eu mostrei, que eu revelei para vocês, porque eu sou este caminho. Vocês vão chegar à eternidade por mim, caminhando comigo, porque eu sou o caminho. Amém, irmãos? A segunda verdade do texto que nós lemos é Jesus dizendo: eu sou a verdade. E nós vivemos num mundo onde há muitas verdades. Eu lembrei puxa vida, esqueci o nome do pastor lá, que estava dando aula no discipulado para nós, o Fernando. E uma das matérias que ele ministrou para nós foi o globalismo, né? Essa sociedade individualista, onde cada um tem a sua própria verdade, cada um segue aquilo que a sua concepção do que é certo e o que é errado mostra para ele, de acordo com seus valores e cultura. Né? E o mundo é assim. A verdade que eu carrego comigo talvez não seja a verdade para a irmã, lá fora, é claro. Né? Mas para o crente é diferente. Por isso que Paulo diz que a nossa mente tem que ser transformada. E não por filosofias vãs do mundo, mas pela palavra de Deus. E quando Jesus diz: eu sou a verdade, ele está dizendo assim: eu não sou uma das verdades. Eu não sou a verdade só do fulano, eu sou a verdade absoluta. Eu sou a única verdade. Eu sou a verdade real desse mundo. E o resto é tudo fantasia. E um contraponto a isso é que o próprio Senhor Jesus disse que o diabo é pai da mentira, que é o oposto da
verdade. Então, quando alguém apresenta uma suposta verdade que se choca contra a Escritura, ela tem origem aonde? No trono de quem? Satanás, que é pai da mentira. E Jesus se apresenta como a única verdade. E nós vamos observar algumas coisas. Quem é essa verdade para nós hoje? Porque Jesus disse, eu sou a verdade, mas quem era Jesus? E nós temos o entendimento, a revelação de quem era Jesus no capítulo 1 desse Evangelho de João. Nós vamos entender que essa verdade para nós hoje, ela é transcrita aqui. Ela veio para as nossas mãos, ela foi escrita. A ideia, os princípios foram para a nossa mão, que é a palavra de Deus. Então, veja aí o capítulo 1 de João, diz assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é esse Verbo? Jesus. Jesus. João está se referindo aqui a Jesus. No princípio, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E olha que coisa interessante no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, Jesus é o Verbo encarnado de Deus. É a palavra de Deus viva no meio dos homens. E nós temos essa palavra hoje. Então, Jesus é a palavra de Deus. Ninguém pode falar de Jesus contra a Escritura. Ninguém pode apresentar um outro Jesus que não esteja de acordo com o que a Escritura diz, porque Ele é a Escritura, Ele é a palavra soprada, viva. E tudo que nós precisamos saber a respeito deste Jesus se encontra dentro dessa Escritura. Há muito mais para se descobrir a respeito dele, mas não é aqui. Nós temos que ir até onde a Bíblia fala de quem é Jesus. E existem questões que a Bíblia não explica. E aí o homem vai e tenta entender, e aí ele vai para outros caminhos, fora da Escritura, fora daquilo que Jesus quis revelar. E é claro que lá em Hebreus, o autor de Hebreus, ele trata disso daí. Um texto que nós também estamos trabalhando bastante com os irmãos. Hebreus capítulo 1, quem quiser abrir. Se não, acompanha pelo telão. Diz assim, Hebreus 1, 1. Vamos ler o 1 e o 2. Diz assim, havendo Deus, outra hora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Lembra que nós lemos lá em João que tudo que foi feito por seu intermédio? E nada do que foi feito sem ele se fez? Então é isso que o autor está dizendo. Que agora nós temos a Escritura toda fechada, completa. E que tudo que Deus queria revelar da sua natureza, do seu caráter, da sua pessoa, Ele revelou em Jesus para nós. E Jesus é a sua palavra. Então, irmãos, nós temos tudo aqui. Por isso ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade e a sua palavra
é a verdade em um mundo cheio de verdades falsas, cheio de verdades isoladas, cheio de verdades passageiras. Mas a nossa verdade é essa, é concreta e vai durar para todo sempre. Amém? Porque a nossa verdade é Jesus, e Jesus é o Verbo de Deus, Jesus é a Palavra de Deus, e nós temos toda a Palavra de Deus. Louvado seja Deus por isso. Um outro dado importante para destacar com os irmãos, que eu separei a respeito desta verdade, desta palavra, deste verbo, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Capítulo 2, aliás, 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 16 e 17. Olha o que Paulo diz para Timóteo a respeito dessa escritura. Toda escritura é inspirada por quem? Por Deus. E ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para qual finalidade a palavra serve, então, para me corrigir, me educar, me exortar? A fim de que todo homem de Deus, todo homem e mulher de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando a palavra de Deus me corrige, me exorta, me disciplina, é para que eu seja aperfeiçoado cada vez mais para desempenhar a boa obra. Então, irmãos, essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. E por último, Jesus declara: eu sou a vida. Qualquer pessoa que passar aí na calçada agora, que ainda não recebeu o Evangelho de Jesus, está morto. É algo duro de se dizer, mas é o que a Escritura diz. E nós acabamos de ver que a Escritura é a verdade máxima, porque é Jesus. Todo homem que não tem Jesus no seu coração ainda está morto espiritualmente. Ele anda, a sua carne anda, ele tem emoções, ele tem sonhos e projetos, mas o seu espírito está morto, está separado de Deus, está desconectado de Deus. Por quê? Pelo pecado. Quando Jesus diz, eu sou a vida, ele está dizendo o seguinte: eu sou aquele capaz de trazer à vida aquilo que está morto, de restaurar aquilo que foi quebrado um dia, de dar a possibilidade de vocês terem plenitude com o Pai. Lá em Efésios 2, no versículo 1, o apóstolo Paulo declara o seguinte: ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então essa era a condição nossa antes de o Evangelho nos alcançar, antes dessa vida nos alcançar, antes de sermos preenchidos lá dentro. Todo crente que passa pela experiência do novo nascimento, ele sente essa sensação de agora estar preenchido, de agora não faz falta mais. Agora eu encontrei algo que preencheu aquele vazio que antes existia lá dentro. Todo crente passa por isso. Todo crente, ele tem que passar por essa sensação clara, evidente. Quando Jesus alcança ele, transforma lá dentro, ele sopra vida e o Espírito passa a viver. Esse Espírito agora tem conexão com Deus. Esse Espírito agora pode dizer e chamar Deus de Pai. Mas o Evangelho precisa alcançar. E Paulo está dizendo o seguinte: antes vocês andavam mortos pelos seus delitos e pecados, mas agora ele nos deu vida. Nos deu vida. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, essa é a característica daquele que anda sem Jesus. Ele está sujeito
aos principados e potestades. Ele está sujeito à sua própria carne, a fazer os desejos do pecado. Mas Jesus vos deu vida, disse Paulo, transformando essa realidade numa outra realidade, vos fazendo agora filhos de Deus. Por isso Jesus disse para Tomé: eu sou a vida. A vida. Não essa vida que nós temos aqui, vida física, mas a vida espiritual, que todo ser humano precisa. Então, Jesus foi o único que pôde e poderia dizer essas coisas. Eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade absoluta. E eu sou a vida. E se vocês não tiverem essas três coisas que eu sou, não vão chegar até o Pai. Eu estava escrevendo isso ontem. E fiz o Pedro sentar e aí fiz. De maneira bem pedagógica, fiz uma estrada reta, 2 pontos. Eu, Deus. E a estrada estava escrita, aí eu li o versículo para ele e fiz ele entender isso. Eu disse para ele: quem é o caminho? Ele disse: Deus. Deus sim, mas a pessoa de... Aí ele disse: Jesus. Aí eu botei ele no papel. E se eu quiser sair por aqui, eu chego até Deus? Ele disse: não, porque Ele é o caminho. Então, a gente precisa entender essas verdades. É um texto muito simples, mas tem muito crente que não sabe disso, que não entendeu isso ainda, que isso não foi gravado no seu coração. Então, irmãos, que com a ajuda do Espírito Santo nós venhamos ter esse entendimento, que o nosso coração queime de maneira assim grata ao Senhor por termos esse Deus que é o nosso caminho, é a nossa verdade, é a nossa vida. Amém?